Boa noite, irmãos e irmãs, né? Mais uma noite aqui de sábado, e a gente vai continuar a leitura da revista O Cristão, com o tema Batalha Celestial, continuando aqui com a leitura dos artigos dos irmãos que em torno deste tema. Hoje nós vamos estar lendo Como Deter o Inimigo das Árvores. Os irmãos, fiquem à vontade para comentar, se quiser parar para comentar alguma coisa, pode dar um toque, e aí parar e comentar, ok? E também no final eu dou um tempinho e os irmãos também podem comentar, né? Se perceber algo que queira destacar ou que chamou a atenção, né? É bom, porque aí ajuda também a todos nós, assim, a compreender melhor o assunto, tá bom? Então, vou começar a leitura aqui desse artigo aqui, do irmão, e é Como Deter um Inimigo das Árvores. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, capítulo 6, verso 11. Por mais bonita, alta e forte que uma árvore possa parecer, ela tem inimigos capazes de matá-la. Alguns desses inimigos são insetos muito pequenos. Um pequeno inimigo persistente é o besouro cascudo. É uma das piores pragas de abetos, árvores em formato cônico, e pinheiros da América do Norte. Normalmente, esses besouros vêm em enxames, perfurando por rachadura na casca e finalmente perfurando o seu caminho até a seiva. Em uma árvore saudável, esses besouros, muitas vezes, ficam submersos na resina que escorre do buraco e assim morrem. Mas em árvores enfraquecidas e afetadas pela seca, não há resina suficiente para prendê-los. Uma vez que os besouros atingem a parte vital da madeira, onde a seiva, formam túneis onde colocam seus ovos. Quando os ovos eclodem, as larvas continuam a se alimentar na árvore. Se não houvesse como parar esses pequenos insetos persistentes, no fim, não haveria mais pinheiros ou abetos. Deus forneceu proteção para essas árvores usando outro inseto conhecido como besouro quadriculado, que pode pegar os besouros cascudos durante seu voo e comê-los. Não só os besouros quadriculados matam os besouros cascudos, mas também entram nos túneis que os cascudos já fizeram. Os besouros quadriculados colocam seus ovos ao lado dos ovos dos besouros cascudos, e quando as larvas eclodem, elas atacam e matam as larvas recém-eclodidas do cascudo. Deus também deu outro amigo às árvores, a vespa braconida, espécie de parasita predador que ataca os besouros. De alguma forma desconhecida, ela localiza as larvas do besouro cascudo, mesmo que possam estar sob alguns milímetros da casca. Essa vespa injeta os seus próprios ovos nas larvas do besouro cascudo. Os ovos eclodem rapidamente e essas larvas alimentam-se imediatamente dos seus hospedeiros, que naturalmente matam as larvas do besouro.
Os besouros assassinos nos lembram do inimigo Satanás, que anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Seus ataques são muitas vezes, de alguma forma, pequenos, dos quais podemos nem mesmo estar cientes, mas dizemos, isso não é muito, não estou preocupado com isso. Mas que cuidados precisamos com a oração para que Satanás não obtenha uma vantagem sobre nós? A única maneira de aplicar a armadura de Efésios capítulo 6, verso 11, ou resistir aos ataques de Satanás, é recorrer ao Senhor Jesus em cada prova. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, verso 10. Com ele tomando o nosso lugar diante dos nossos inimigos, podemos dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, texto aí do irmão S.R. Guio. O irmão tiver algum comentário sobre o texto, que é pequeno, né? Mas interessante. Um comentário aqui, né, que ele coloca aqui que Satanás pode vir através de ataques que não são muito, vamos dizer assim, grandes, né, mas pequenos, quando ele fala aqui de alguma forma pequenos, seus ataques são muitas vezes de alguma forma pequenos, dos quais podemos nem mesmo estar cientes, mas dizemos, isso não é muito, não estou preocupado com isso. É a mesma coisa que hoje muitas vezes a gente encontra muito no meio cristão, que é aquela questão de dizer assim, isso não tem nada a ver. É muito interessante como essa palavra se espalhou no meio cristão. E muitos falam assim, né? Isso não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Né? Então, muitas coisas que é dita aí que não tem nada a ver, se o cristão parasse para observar na palavra, se realmente aquilo não tem nada a ver, a gente vai ver que são coisas que estão aí, vamos dizer assim, disfarçadas por Satanás, de ataques, e que seriam esses ataques pequenos aí, que o irmão colocou aí nesse artigo, né? Como ele colocou ali dos besouros cascudo, né? Um inseto bem pequeno ali, que é capaz de matar uma árvore se ela não estiver saudável. Então, essa questão de dizer, isso não tem nada a ver, é muito preocupante. Eu acho que todas as coisas na vida de um cristão têm a ver. Tem a ver com quem? Tem a ver com o Senhor Jesus. Então, a gente não pode dizer, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com minha vida cristã. Isso não tem nada a ver com minha caminhada cristã. Não existe isso. Tudo tem a ver com nossa vida cristã, com nossa caminhada cristã aqui neste mundo. Tudo tem a ver. Vai ter a ver para o bem, vai ter a ver para o mal. Né? Vai ter a ver para nos ajudar na caminhada, ou vai ter a ver para nos atrapalhar na caminhada. E certamente Satanás vai trazer sempre coisas, mesmo que sejam pequenas, como o irmão colocou aí, que são para atrapalhar a caminhada do cristão. E o que é uma caminhada cristã saudável, vamos dizer assim, e vamos dizer assim, digna, né, do nome que nós carregamos, que é o nome do Senhor Jesus. É uma caminhada
em que a gente faz a vontade do Senhor Jesus. A gente caminha fazendo as coisas pensando na pessoa do Senhor Jesus, em como não, vamos dizer assim, decepcioná-lo, não entristecer, não negar o seu nome, não desonrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo sempre vai ter a ver na vida de um crente. Seja uma coisa pequena ou seja uma coisa muito grande. Então, tudo sempre vai ter a ver. Então, é importante isso aí que o irmão, nesse artigo que o irmão colocou, né, dessa questão aí. Isso não é muito, não estou preocupado com isso. E aí, quando a gente não fica preocupado, no sentido de estar atento que nossa vida pertence ao Senhor, então tudo que acontece, o Senhor está atento, né? E Satanás, como inimigo, também quer atrapalhar, então não, não estar preocupado, né, vai nos levar a um relaxamento, né? Um relaxamento e, vamos dizer assim, baixar a guarda. E esse texto aí está falando, né? A gente está falando nesse artigo aí da Revista Cristão de Batalha Celestial, nós estando nessa batalha, ou qualquer soldado, ou qualquer soldado, né, numa batalha, ele não pode baixar a guarda. Ele tem que estar sempre com a guarda levantada. E para o cristão, nós também devemos estar sempre com essa guarda levantada. Então, estar andando aqui neste mundo despreocupado, né, mesmo que seja com coisas pequenas, achando que não tem nada a ver com a caminhada cristã ou com a fé cristã, está baixando a guarda para Satanás vir com coisas pequenas, coisas que a gente vai dizer assim, isso não tem nada a ver. Né? E vai trazer essas coisas pequenas para exatamente minar, como aquele besouro cascudo faz, né? Entra lá na árvore para sugar a seiva. Então, essas coisas pequenas vai minar, né, a nossa energia espiritual, enfraquecendo-nos e fazendo com que a gente desanime, né, fique fraco na fé. Então, essas coisas pequenas são as que nós não podemos também, não estar atentos a ela, mas temos que estar atentos. Porque ele vai usar muitas coisas pequenas mesmo, muitas coisas. Então, não podemos ter esse pensamento de, isso não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Pense sempre assim, na vida do cristão, tudo sempre tem a ver. O Senhor, ele está, vamos dizer assim, o Senhor Jesus, ele está atento e cuidando de nós. Então, como é que alguma coisa na nossa caminhada não vai ter a ver? Vai ter a ver com ele. Se tem a ver com ele, então tem que estar conforme os seus pensamentos, conforme o caráter dele, conforme o que a palavra de Deus nos ensina. Então, vamos estar atento a isso aí, né? Eu achei importante destacar essa parte aqui do autor, que acho até que o tema aí desse artigo, ele coloca essa questão do besouro que ataca a árvore, porque o besouro ali, aquele besouro cascudo, é uma coisa pequena, né? E bem pequenininha, mas que pode fazer um estrago grande, vamos dizer assim. Só isso aí, irmão. Se o irmão quiser também comentar alguma coisa, fica à vontade.
Tem um versículo lá em Cantares, os irmãos usam, né, como aplicação para essas. Sobre o que o Wesley estava falando, né, dessas. O besouro que é pequeno, mas pode causar um estrago. É Cantares 2:15, se o Wesley puder abrir. Apareceu aí, né? Tá, tá. Cantares, né, Jefferson? Ou, né, É, Welton? 2 capítulo 15, Cantares, capítulo 2. versículo 15. Tá vendo aí, né? Uhum. Pronto. A- é. Apanhai-me as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí os irmãos sempre assim, de vez em quando, né, aplicam esse versículo a essas questões assim de coisas que, como o Wesley falou aí, são aparentemente pequenas e inofensivas, né, como falei, as raposinhas. Talvez a preocupação aí seria de cuidar das raposas grandes que fazem um estrago maior e desprezar as pequenas, né? Mas aí está colocado que também as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E pode ter uma tendência na gente de estar preocupado só com aquelas coisas que podem, né, causar, ser coisas graves, né? A gente se preocupa com o nosso testemunho nesse sentido de cuidar, né, de pecados realmente graves. E existem as coisas listas que Satanás pode usar, como o irmão estava lendo e explicando aí também, para nos fazer tropeçar. E talvez essas coisas, esses pequenos tropeços, pode não tirar um irmão da comunhão, pode também não causar um estrago maior assim no testemunho da pessoa, né, como cristão, mas pode, né, distanciar o coração da gente do Senhor um pouco, pode tirar a nossa alegria também, né? Das coisas do Senhor, a comunhão mais assim, mais calorosa com o Senhor, com os irmãos, né? Perder o discernimento também nas nossas decisões, né? Às vezes a gente perde o discernimento no que fazer em alguma determinada situação, porque a gente está, né, com nossa comunhão enfraquecida por conta dessas pequenas coisas, né? E, enfim, né? Vai nesse rumo aí. E aí eu tava me lembrando de um assunto, acho que o Bruce Anstey traz em algum livro dele, que fala sobre a questão do dinheiro. Enquanto o Wesley falava aí, como a gente deve cuidar dos nossos recursos, né? E ele explicava assim que ele faz uma conta lá. Eu não me lembro bem como é que é, mas ele falava assim, se a pessoa começar a depositar lá R$ 1, se ele fala em dólar, né, na moeda lá do país dele, né? Mas vamos colocar assim, né? R$ 1 numa poupança, por exemplo, que tem X de juro por mês e, e todo mês ela deposita R$ 1, ao longo de tantos anos ela vai ter 300 mil reais, um exemplo assim, né? Então, na conta que ele fez, é uma conta real mesmo, que ele faz lá no livro, quando você percebe o que essa economia, né, resulta no final, você fica assustado. Porque realmente, se você fizesse aquela aplicação com aqueles juros lá que o mercado pagava, né, o mercado financeiro pagava, realmente você ia ter aquele resultado extraordinário no final. E o investimento, a princípio, parecia bem pequeno, bem assim, irrelevante, né? Irrelevante. E aí eu pensando que assim também é, porque quando a gente
despreza essas coisas achando que pode, como o Wesley falou, e não causar um estrago muito grande na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Mas se a gente pensar que corrigindo essas coisas, né, e buscando corrigir, isso pode redundar em mais conhecimento do Senhor, em alegria nas coisas do Senhor, e isso aí dá um bom testemunho para o Senhor, pode alcançar, o Senhor pode usar a gente, né, como vaso preparado para toda boa obra, né, purificado, né, e limpo, preparado para toda boa obra, e o Senhor pode nos usar para ser testemunho, para alcançar alguém, e essa alma pode ser salva, e no final vai redundar em glória para o Senhor, né, isso na eternidade irá glorificar o Senhor. Então, assim, como só seguir o pensamento do irmão aí, né, que a gente pode negligenciar essas coisinhas, com um besouro que é pequeno, mas ela derruba ou mata uma árvore gigante, né? A mesma coisa a gente. Se a gente pensar nesse sentido, o nosso cuidado com as coisas pequenas, no final da história, a gente não sabe, mas pode redundar numa coisa muito grande para o Senhor, assim, né? Que traga glória para o Senhor. Ok. Irmãos, irmãs, tiver alguma pergunta, se não tiver, não tiver entendendo alguma coisa, pode falar, tá bom? Para a gente tentar ajudar aqui os irmãos aí, ok? Acho que a gente pode passar para o próximo artigo, né? Ele vai continuar aqui. O poder do Senhor e do inimigo. Então, vou continuar lendo aqui, tá bom? Poder do Senhor e do inimigo. O poder do Senhor. O apóstolo primeiro dirige nossos pensamentos para o poder que há para nós antes de descrever o poder que está contra nós. Para enfrentar esse combate, devemos sempre lembrar que toda a nossa força está no Senhor. E, portanto, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Só dando uma paradinha aqui, abrindo um parênteses aqui, irmãos, a gente ficar sempre em mente aqui que esse artigo, né, da revista Batalha Celestial, né, você vê que sempre está baseado no capítulo 6 de Efésios, né, que fala lá da armadura de Deus, né, todos têm, né, lembrança e conhecimento desse texto, por isso você vai ver muitos versículos, né, desse capítulo aí, 6 de Efésios, tá bom? Então, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Efésios capítulo 6, verso 10. Nossa dificuldade, muitas vezes, é perceber que não temos força em nós mesmos. Naturalmente, gostaríamos de ser fortes em números, fortes em dons, ou fortes no poder de algum líder forte. Mas nossa força real e única está no Senhor e na força de seu poder. A oração do primeiro capítulo traz diante de nós a força do poder de Deus. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e colocado à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, verso 21. Sendo assim, diz o apóstolo,
Essa é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Efésios capítulo 1, verso 19. O poder que está contra nós é muito maior do que o nosso poder, mas o poder que está sobre nós é um poder superior. Ele supera todo o poder que se opõe a nós. Além disso, aquele que tem o poder supremo é aquele que possui insondáveis riquezas e nos ama com um amor que excede todo entendimento. Efésios capítulo 3, verso 19. Nos dias de outrora, Gideão estava preparado para o combate e primeiro lhe foi dito: o Senhor é contigo. Depois ele foi exortado: vai nesta tua força. A família de Gideão poderia ser a mais pobre em Manassés, e ele mesmo o menor na casa de seu pai. Mas o que importava a pobreza de Gideão ou sua fraqueza, se o Senhor fosse por ele e com ele. Juízes 6, capítulo 6, do verso 12 ao 15. Assim, dias mais tarde, Jonatas e seu escudeiro puderam enfrentar um grande exército na força do Senhor. Pois disse Jonatas: para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel, capítulo 14, verso 6. Portanto, em nossos dias, com o fracasso que nos segue, a fraqueza entre nós e a corrupção nos rodeando, precisamos de um novo senso da glória do Senhor, do poder do Senhor, das riquezas do Senhor, do amor do Senhor, e com o Senhor diante de nós, avançar na força do seu poder. A parte de Cristo, não temos poder. O Senhor pôde dizer: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Mas, disse o apóstolo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 3. É somente quando nossa alma é mantida em comunhão secreta com Cristo que seremos capazes de nos valer do poder que está nele. Sendo assim, todo o poder de Satanás será direcionado para colocar nossa alma fora de contato com Cristo e procurar nos impedir de nos alimentar dele e andar em comunhão com ele. Pode ser que ele procure nos tirar da comunhão com Cristo pelos cuidados e deveres da vida cotidiana, ou pela doença e fraqueza do corpo. Ele pode procurar usar as dificuldades do caminho, as contendas entre o povo de Deus, ou os insultos mesquinhos que temos de enfrentar, para enfraquecer o espírito e afligir a alma. Se, no entanto, em vez de permitir que todas essas coisas fiquem entre nossa alma e o Senhor, as fizermos ocasiões para nos aproximarmos do Senhor, aprenderemos o que é ser forte no Senhor. Enquanto nos damos conta de nossa própria fraqueza, então seremos instruídos a respeito da bem-aventurança da palavra. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Salmo 55, verso 22. Vou dar uma paradinha aqui para os irmãos poderem comentar sobre essa parte aqui, né? O poder do Senhor.
O irmão citou o crítico de Gideão, foi sobre você mais pobre na casa de Manassés e ser o menor da sua casa. É interessante que o Senhor levanta ele como um varão, como um cabeça, e iria liderar o povo, e o povo junta um grande exército. E nesse exército, o irmão sabe exatamente onde está o texto, que ele vai com 300 homens, só que é um pouquinho antes, que eu gostaria de pegar. Só um instante, rapidinho. É Juízes 7. Agora, a partir do qual curiosidade. Qual verso, Fernando? Deixa eu ver o 2, que é a parte que o Senhor fala que eles eram muitos. No verso 2. No 7:2, no caso. Aqui, pronto. Acho que começa no 1, na verdade. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto ao fronte de Arode, de maneira que tinha o arraial de Midianitas para o norte, pelo outeiro do vale. E disse o Senhor: muito é o povo que contigo está, para que eu o... Está cortando aqui para mim. Aqui, melhorou, porque a minha tela estava torta. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Um pouquinho mais na frente, o Senhor vai dar sinais a Gideão, até que no final, sinais no caso, que a gente pode ler aqui no 7, onde o Senhor fala que não, era lá atrás, tudo bem, eu errei. Onde o Senhor fala que quem for covarde não iria à guerra, e voltavam muitos. E depois ele dá outro sinal, e aqueles que iriam beber água de uma determinada forma. Então disse o Senhor: por que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, este porás a parte, como também todo aquele que se abaixar os joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Pelo que da outra gente se vá cada um ao seu lugar. Lá na frente, acho que era a partir do 10, se eu não estou enganado. Deixa eu ver. E os midianitas e os amalequitas. Não, amalequitas é isso? Amalequitas. E todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho, e dizia: eis que sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Eu quero chegar na parte onde todo o povo foge, que os midianitas. Eu acredito que é um pouquinho mais para baixo. Aqui, no 21, né? E ficou cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr,
e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de uma contra o outro, isto é, em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerá, até Betesiba, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e Naphtali, e Assé e todos os Manassés foram convocados para seguir as medidas. Interessante que a gente vê que o exército inimigo eram multidões como gafanhotos, que através da palavra do Senhor, ela traz como inumeráveis. E o Senhor levantou Gideão, junto com aqueles 300 homens, tocaram simplesmente as trombetas, e todo o povo, isso é, o povo inimigo, caiu, o terror do Senhor caiu sobre eles. É interessante que, se o povo tivesse ido à guerra, a gente sabe que a vitória vem do Senhor, numa peleja. Mas, ainda que o povo tivesse esse conhecimento, eles se levantariam contra o Senhor. E quando a gente fala eles, a gente tem que saber que eram homens, assim como nós somos seres humanos e estamos sujeitos ao mesmo fundo. Quando a gente confia no Senhor, muitas vezes o Senhor vai nos tirar as condições que temos para ir à guerra. Vai nos tirar as espadas, isto é, as nossas condições de lidar com as coisas, sejam elas de qualquer razão que venha a ser, seja financeira, seja numa questão familiar. Muitas vezes podemos estar despojados de uma forma de defesa para lidar com essas situações, para que a gente aprenda a não confiar na nossa própria força, a não confiar naquilo que eu posso, naquilo que eu sei, sim no Senhor. E essa história de Gideão, esse testemunho vivo, mostra o quanto a glória de Deus brilhou sobre Israel, e é um testemunho vivo que a gente pode usar até hoje, de como a confiança deve ser sempre na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Filho de Deus, e não no nosso exército, não nas nossas espadas, ou em qualquer coisa que a gente possa pensar que tem. Até aqui, gente. A gente estava falando das pequenas coisas, né, que Satanás pode usar para nos atacar, e nessa parte aí que está falando do poder do Senhor, que a gente sabe que Satanás, ele tem a força e o poder dele, e que é mais forte e mais poderoso que nós. E então, mas nós temos o poder do Senhor, né? Como está falando aí nessa parte do artigo aí. Mas eu queria destacar aí com os irmãos que, mais uma vez, nessa parte aí, né, ele destaca a questão das coisas, vamos dizer assim, das coisas que a gente diria que não tem nada a ver, né, que é aquilo que é o nosso cotidiano. Ele fala aí, por quê? Porque se nós entendemos, e acho que todo crente entende isso, mas muitas vezes não cai na realidade que não basta apenas entender ou ter o conhecimento, vamos dizer assim, intelectual da coisa, mas viver aquilo na prática, né? Viver aquilo na prática. Então, todos nós sabemos que a nossa força, o nosso poder está no Senhor Jesus. Mas a gente pode muitas vezes cair no esquecimento disso quando a gente começa a fazer as nossas coisas do cotidiano, do nosso dia a dia, porque a gente pensa assim, não, isso aqui é do nosso dia a dia, é nós que temos que fazer.
E esquecemos que a nossa força, o nosso poder, na nossa caminhada aqui, neste mundo, tem que vir do Senhor. E muitas vezes, por ser uma coisa rotineira e cotidiana, por exemplo, trabalhar, estudar, arrumar a casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar, né? E aí vai tantas coisas cotidianas que nós temos aí neste mundo, a gente passa, por ser uma coisa até rotineira, a gente acaba esquecendo que mesmo essa coisa que é do cotidiano, que é rotineira, a gente tem que estar fazendo no poder, na força do Senhor. Para quê? Para que tudo o que a gente faça seja para a glória do Senhor Jesus Cristo. Né? Como fala lá em 1 Coríntios, acho que é capítulo 10, que fala, quer comais, quer bebais, né? Façai tudo para a glória do Senhor Jesus. Né? 1 Coríntios capítulo 10, deixa eu ver aqui, acho que é verso 30. Deixa eu tentar achar aqui na Bíblia primeiro. E aí passar aí para os irmãos. É 31. Deixa eu colocar aqui. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 31. Aí a gente vai ver aqui, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Essa outra qualquer coisa é o nosso cotidiano, do dia a dia, né? Coisas que a gente acha que é rotina, que não, isso aqui eu vou fazendo na minha força, vou lá trabalhar, né? Na minha força, vou arrumar minha casa, na minha força, vou educar meu filho, na minha força. A gente pode, por ser uma coisa rotineira, a gente pode pensar nisso. Não estou dizendo que os irmãos estão fazendo assim, né? Estou dizendo assim, por ser rotineiro, por ser cotidiana. Mas a palavra de Deus está falando, portanto, quer comais, quer bebais, fazeis ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, se é tudo para a glória de Deus, então nós devemos estar colocando tudo na dependência do nosso Senhor. Nós devemos estar sempre na dependência dele para fazer tudo isso. Por quê? Porque aí está dizendo que essas coisas cotidianas e essas pequenas coisas é que muitas vezes Satanás vai usar para nos afastar do Senhor, por estarmos tão ocupados com aquelas coisas. Quer ver outro exemplo? Acho que é Lucas, capítulo... deixa eu achar aqui primeiro. Lucas... quando o Senhor está na casa de Marta e Maria, né? Aquele trecho que o Senhor está na casa de Marta e Maria, e Maria está aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o Senhor Jesus, e Marta está ocupada com muitas coisas. O Senhor Jesus fala assim mesmo, né? Marta, Marta, estás ocupada com muitas coisas, se os irmãos lembrar aí, se eu não me engano... Lucas 10. Lucas 10, né? Eu estava perto, depois fui para longe. Deixa eu achar aqui. Lucas 10, verso quanto? 40, 38, 39. Pronto, deixa eu botar aqui. Obrigado, Elton. Lucas 10, 40, é? 40 e 42. Pô, tô no 1, peraí, desculpa, deixa eu ver aqui. 10. Aqui, ó. Eu vou ler aqui, né? E aconteceu, do 38 assim, aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta,
porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aí eu pergunto aos irmãos, essas muitas coisas que Marta estava ocupada, eram as coisas ilícitas? Eram coisas pecaminosas? Marta estava atarefada, cuidando de coisa para estar ali, né? Porque recebeu o Senhor Jesus como hóspede, a gente sabe como é, né? Arruma a casa aqui e tal, faz a comida, pá, pá. Estava atarefada nessas coisas. Era alguma coisa ilícita? Né? Era alguma coisa que... Não, mas essas muitas coisas, nesse momento aí, dessa maneira como Marta agiu, né? Não estava, não ajudou ela a estar perto do Senhor Jesus. Então, é diferente. Então, quando chega lá agora em João, né, isso aí foi quando Marta e Maria conheceu Jesus e elas receberam ele em sua casa. Aí, quando a gente vai lá, eu gosto muito desse texto, viu, meus irmãos, porque ele tem muitos ensinamentos aí, né? Mas, olhe o que fala aí, Maria estava aos pés do Senhor Jesus e ouvia a sua palavra. Marta estava afadigada com muitas coisas. E o Senhor Jesus diz, mas uma só é necessária. Essas muitas coisas aí, como eu disse, não são coisas ilícitas, são coisas lícitas e do cotidiano. Lembra que a gente está falando do cotidiano? As coisas do nosso cotidiano, que fala lá no texto, essas coisas que Marta estava ocupada aí, são coisas do cotidiano. O cotidiano dela, de cuidar da casa, de arrumar, de fazer comida, disso, de cotidiano. Mas o Senhor Jesus, né, fala isso aí para ela. Por quê? Porque o coração dela estava no Senhor Jesus ali naquele momento, ou estava ocupada, ansiosa, afadigada com aquelas muitas coisas, como o Senhor Jesus fala. Né? Aí a gente vai ver essa mesma Marta lá no Evangelho de João. Os irmãos também puderem me ajudar aqui também, quando, no caso, Maria, o Senhor vai de novo, recebido de novo por ele, por Marta e Maria, e aí tá Lázaro, que tinha sido ressuscitado, que Lázaro é irmão de Marta e Maria, né, após a ressurreição de Lázaro, né, e aí Lázaro, o Senhor Jesus, Marta e Maria de novo, né, porque estão na casa dele. E aí a gente vai ver, diga, irmão. João 11, 21. Pronto, deixa eu abrir aqui. João, Evangelho de João. 11, 21. 11, 21. Isso. 21, aí. Não, 21 a 45. Vai chamar no 21. É mais na frente, né? Aqui é já na ressurreição de Lázaro. Eu estou falando depois que ele após isso aqui, Jesus está na casa deles, na casa de Lázaro, e aí está também Marta e Maria. E aí, se não me engano, Maria vai e unge os pés do Senhor Jesus com um alabastro, né? Um perfume muito caro. É o 12, capítulo 12. Pronto, capítulo 12. Aqui. Aí, pronto. Mas eu queria falar de Marta aí, tá vendo? Aí pega aí no verso 2, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Aí foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, vejam só, irmãos, aí, Marta de novo servindo. Lembra lá em Lucas 11, Marta não estava servindo, mas ela estava ocupada, fadigada com aquilo, e ela não estava aos pés do Senhor Jesus para ouvir como Maria estava. Né? Mas agora, nesse momento aí, Marta está servindo de novo, mas agora da forma correta. Você não vê nenhuma repreensão para Marta aí.
Fizeram, pois, uma ceia e Marta servia. É coisa do cotidiano? É, mas olha a diferença agora. Ela agora não estava mais recriminando a irmã dela, não estava mais preocupada com aquelas coisas, não, estava servindo ao Senhor Jesus, né? Estava ali com ele, perto com ele, servindo, fazendo a coisa do cotidiano, mas com o coração no Senhor. Então não tem nenhuma repreensão, ela não se preocupa com a irmã, não se preocupa com o Lázaro, em termos assim de que eles e ela não estava, nada disso, estava servindo ao Senhor, aí da forma correta. A mesma ocupação do cotidiano, só que da forma correta. Então, meus irmãos, voltando lá para o texto, né, que a gente está lendo, o irmão fala aí, né, que as coisas do cotidiano, aqui, ó, Satanás pode usar essas coisas do cotidiano para nos afastar da nossa comunhão com o Senhor. Então, Marta lá, na primeira vez, ela estava ansiosa e afadigada, então não estava tendo comunhão com o Senhor. Estava ocupada com aquelas coisas, estava ansiosa e afadigada, não estava tendo comunhão com o Senhor. Depois, lá em João, capítulo 12, a gente vê Marta de novo servindo, mas ela já não estava mais ansiosa e afadigada. Ela estava ali desfrutando, né, da presença do Senhor, junto com seus irmãos, o Lázaro, a Maria, felizes, alegres, desfrutando do Senhor, da presença e da comunhão com o Senhor. Veja que eles estavam à mesa, né, comendo, comunhão. Então, ó, o inimigo, ele nos quer afastar da comunhão com o Senhor. Por quê? Porque é no Senhor que nós temos poder. É no Senhor que nós vamos ter a força para vencer as artimanhas e os ardis de Satanás. Se a gente está perto, próximo, em comunhão com o Senhor, ele não vai ter como ter poder sobre nós. Por quê? Porque vamos estar em comunhão com o Senhor Jesus, perto dele. Então, aqui fala, ó, pode ser, nessa parte aqui, ó, pode ser que ele procure nos tirar da comunhão com Cristo pelos cuidados e deveres da vida cotidiana. Né? Lembre lá de Marta a primeira vez. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. Marta estava fazendo o quê? Estava fazendo os deveres da vida cotidiana. Né? Ele pode usar. Então, essas coisas pequenas, comuns e rotineiras da nossa vida. Então, se a gente não estiver atento a isso, né, que até mesmo nessas coisas pequenas, rotineiras, nós devemos estar fazendo na força e no poder do Senhor, ou seja, sempre em comunhão com Ele, lembrando lá de 1 Coríntios 10, verso 31, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para a glória do Senhor. Então, aí sim, se a gente faça assim, né, com esse sentido, com esses propósitos em nosso coração, sem esquecer do Senhor, né, mesmo nas coisas cotidianas e rotineiras da nossa vida, então, aí o inimigo ele não vai ter oportunidade de lançar os seus ataques, né? Os seus ardis, as suas tentações, suas artimanhas. Né? Por quê? Porque estamos em comunhão com o Senhor sempre. Né? E aqui, para terminar, eu quero chamar a atenção dos irmãos de uma coisa, né? Ele fala aqui também, ou pela doença, ou pela doença e fraqueza do corpo. Então, meus irmãos, seja o que for, seja os deveres da vida cotidiana, seja uma prova, uma doença que nós estamos passando, seja uma fraqueza do nosso corpo, seja o que for, né? Seja o que for que nós, em que situações nós estivermos vivendo, né? A gente não pode estar longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma das coisas que nos mantém perto do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com Ele, né? Aqui agora, onde nós andamos neste mundo, uma coisa prática é você estar no lugar
onde o Senhor se coloca no meio. Lembra que o Senhor falou assim, né, em Mateus 18, 20, se não me engano, Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali eu estou. O Senhor Jesus está dizendo que ele vai estar lá. Ou se alguém me diz assim, Wesley, o Senhor Jesus vai estar lá, sei lá, ali no shopping da Bahia, né? E se falar para todo mundo vai querer estar aí lá para o shopping da Bahia para ver o Senhor Jesus. É igual quando o pessoal fala, esse pessoal que é fã e tem os artistas como ídolo, fulano de tal vai estar em tal lugar. O pessoal faz de tudo para ir, para estar lá naquele lugar, porque quer estar perto, quer ver o ídolo, tal. Nós não temos ídolos, não temos esses homens como ídolo, alguma coisa, mas temos o Senhor Jesus como aquele que tem que ser o mais querido em nosso coração. Então, se ele disse que onde estiverem 2 ou 3, ele que falou, reunidos ao nome dele, ele vai estar ali no meio, né? Então, eu procuro estar nesse lugar. Vou procurar estar no lugar, porque eu vou estar perto dele, é igual como Maria estava fazendo. Maria estava lá aos pés do Senhor Jesus. Maria estava aos pés do Senhor Jesus. E toda vez que nós estamos reunidos como assembleia, né, porque é 2 ou 3 reunidos ao nome dele, ali, ele tem que se colocar no meio, nós estamos lá, nós estamos aos pés dele. Estamos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, na prática, uma das formas práticas de a gente estar próximo e perto do Senhor é a gente estar na reunião da Assembleia. Né? A gente está na reunião da Assembleia. Estou falando aqui da reunião formal, a reunião, né, onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome dele. Então, é uma das formas práticas. Né? Porque o irmão pode dizer assim, mas eu em casa eu tenho comunhão. Tem comunhão sim, com o Senhor, eu leio minha Bíblia, eu oro e tudo, sim, mas da forma prática e que vamos dizer assim, verdade, onde o Senhor se coloca ali no meio e ele vem se coloca para poder estar conduzindo, né, a igreja nos louvores, na adoração, né, na leitura da palavra, na doutrina ali, e tudo, o Senhor está ali presente. Então, é uma das formas práticas, assim como o Senhor estava presente ali na casa de Marta, assim como o Senhor estava presente ali depois, de novo, na casa de Marta, lá com Lázaro ressuscitado, Maria, Marta, os discípulos, né? Assim como o Senhor, quando ressuscitou, e os discípulos escondidos, com medo, trancados numa casa lá, e o Senhor vem, aparece e se põe no meio deles. Então, aquilo ali é uma coisa prática, eles puderam ver o Senhor, puderam tocar no Senhor já ressuscitado, né? Então, é uma coisa prática. Hoje, né, o Senhor vem e se coloca no meio, onde 2 ou 3 está reunido o seu nome, a gente não vê, a gente não pode tocar, mas pela fé a gente vê, né? Pelos olhos da fé a gente vê. E a gente pode ali estar na presença do Senhor, porque a gente crê assim, porque ele falou que se coloca no meio. Então, essas provas ou esses deveres da vida cotidiana, ou doença, ou às vezes do corpo, nada disso pode nos afastar a nossa mente, o nosso coração da pessoa do Senhor Jesus, nos desanimar. O corpo pode até estar dizendo, né, desânimo e tal, mas o nosso espírito e a fé tem que dizer, Senhor, né, tem que buscar o Senhor, tem que buscar a força do seu poder na pessoa do Senhor Jesus, e assim não desanimar. Tá bom, meus irmãos? Então, eu queria só destacar essa parte aqui, que eu achei muito, muito importante, e chamar a atenção dos irmãos para isso, viu? Hoje nós temos um lugar, né? O Senhor tem mostrado a muitos irmãos, tem despertado muitos irmãos, tem revelado a cada um dos irmãos
O Senhor, né, ele fala com cada um. Não é, o Elton, não é Isaac, não é Wesley, não é a gente que está dizendo, o Senhor está lá. Não, é o Senhor que vai dizendo, eu estou aqui neste lugar. Ele está revelando a cada um. Né? Então, cabe a cada um dizer, pô, se o Senhor está lá, né, por que eu quero estar cá? Se o Senhor está ali, por que eu quero estar acolá, num lugar mais longe ou distante, onde ele não está? Porque nesse tema que nós temos lido aí, a gente está vendo que é perto do Senhor, é estando perto do Senhor, em comunhão com Ele, que nós vamos, vamos dizer assim, ter vitória nessa batalha celestial, onde o inimigo, Satanás, ele luta com suas armas, seus ardis, suas artimanhas, seus enganos, para exatamente nos tirar dessa comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí. Só completando um pouquinho o que o Wesley falou aí, que é interessante e importante a gente atentar. Os irmãos têm falado que essas verdades que, como o Wesley falou aí, o Senhor tem revelado a cada um de nós, essas verdades, elas pertencem ao lugar. Né? O Senhor fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estarei no meio deles. Então, onde o Senhor está, no meio de 2 ou 3, essas verdades, né, tão preciosas nesses tempos de ruína que a gente tem aprendido, recebido do Senhor, pertence a esse lugar, né? Então, se um dia eu saio desse lugar, ou eu não quero estar nesse lugar, eu perco também essas verdades, né? Eu perco de desfrutar dessas verdades que estão nesse lugar, né? E se a gente puder medir a grandiosidade de poder estar desfrutando dessas verdades num tempo de ruína desse aí, né? É um privilégio sem fim. Então é sempre bom a gente se atentar para essa questão. Esse trechinho aí também que ele comenta, né? Porque na nossa vida aqui, né, neste mundo, vai ter muitas e muitas coisas para afligir, né, a nossa alma. Afligir a nossa alma, enfraquecer o espírito, como ele fala aí, né? Insultos mesquinhos, e contendas, dificuldades do caminho, tal, tal. Então, mas eu queria destacar aí que ele fala aí, né? A gente não pode deixar que nada dessas coisas fique entre nossa alma e o Senhor. Então, é como Marta lá. Marta, no primeiro caso, né, quando recebeu o Senhor a primeira vez, ela deixou que as coisas do cotidiano, né, ali dela, ficassem entre ela e o Senhor. Mas graças a Deus que depois ela aprendeu, né, ali com o Senhor, ela aprendeu, e depois, na segunda vez que o Senhor está lá na casa dela,
aquilo ali já não estava entre ela e o Senhor, e ela pôde servir ao Senhor ali, né, de uma forma, vamos dizer assim, correta, porque o serviço que ela estava fazendo ali não estava entre ela e o Senhor. Então, é importante isso, meu irmão. Nada pode ficar entre nós e o Senhor. Pense assim, até mesmo, por exemplo, às vezes a gente pensa coisas bastante, vamos dizer assim, fortes em nossa vida e que às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas o Senhor fala sobre isso. Por exemplo, os que são casados, a sua esposa ou seu esposo não pode ficar entre você e o Senhor, né? Não pode. O Senhor tem que entrar entre vocês, vamos dizer assim, né? Mas não, entendeu? O Senhor de um lado lá e vocês cá. Não, o Senhor aí no meio, né? Vamos dizer assim, porque aí vai ficar, né? O Senhor Jesus entre os dois. Se tira o Senhor do meio também, aí vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicado, né? E o Senhor fala disso quando fala lá no Evangelho, ele fala aquele que não deixar pai, mãe, irmão, acho que não sei se ele fala mulher, aquele que não deixar por amor de mim, não é digno de mim. O que é que o Senhor Jesus está falando? Para você deixar seu pai, sua mãe, não vai cuidar mais do seu pai e sua mãe? Ele está falando isso? É isso que o Senhor Jesus está falando? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando de você, né, vai cuidar do seu pai, sua mãe, vai cuidar da sua esposa, da sua família, de tudo isso, mas, né, primeiro o Senhor, através desse amor que o Senhor coloca no seu coração, coloca na nossa vida, essa dedicação. Então a gente vai fazer isso da forma correta, assim como Marta depois foi servir ao Senhor da forma correta, né? Então o Senhor não está falando para a gente desprezar o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, ou a esposa, nada disso não. Ele está falando que isso aí não pode tomar, né, aquele que deve vir em primeiro lugar, que é o Senhor, você servir ao Senhor, ter a Ele na sua vida em primeiro lugar, né? Então, isso é importante, né? A gente ter sempre o Senhor à frente de tudo que a gente for fazer. Se a gente vai amar o nosso próximo, vai cuidar do nosso pai, vai amar a nossa esposa, vai cuidar dos nossos filhos, a gente fazer isso no Senhor, né? Com o amor que Ele nos dá, que aí vai ser da forma correta. Que de nós mesmos vai ser sempre uma coisa mesquinha, a gente quer dar para receber em troca, né? O amor que a gente imagina, que o amor que é aquele carnal, é sempre aquele que dá, mas buscando algo em troca. E o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, é aquele que dá sem buscar nada em troca. É aquele que dá sem mesmo, às vezes, a outra pessoa merecer receber o amor, mas dá. É assim o amor do Senhor Jesus, o amor de Deus. Por isso que em muitas versões da Bíblia não fala assim amor, fala assim caridade, né? Porque caridade é a palavra, né, mais adequada para falar do amor de Deus, que é aquele amor que dá, sem esperar nada em troca, sem esperar uma resposta em troca para poder dar, aquele amor que dá sem a gente merecer, mas ele nos dá, e sem mesmo a gente poder dar algo em troca desse amor, mas ele dá. É o amor caridoso, né? O amor de Deus, vamos dizer assim. E então, né, dentro dessa ótica do cristianismo e do que o Senhor Jesus nos ensina, a gente tem que seguir, né?
Eu acho que já deu o horário, não é isso, Elton? Algum irmão, irmã também quiser comentar alguma coisa, algum irmão e alguma irmã também quiser perguntar, tiver alguma dúvida, se não entendeu aí alguma coisa do que foi falado aqui, foi, né, falado pelos irmãos aqui, pode perguntar. A gente falou aqui sobre o poder do Senhor e do inimigo, e a gente leu primeiro o poder do Senhor. Aí a gente pode deixar para a próxima oportunidade, a gente ver esse outro trecho aqui para frente. O que é que você acha, Welton? Eu acho que é melhor, aí a gente, se os irmãos não tiverem nada mais aí para trazer ou alguma pergunta, a gente guardava esse poder do inimigo para a próxima, eu vou deixar anotado, aí passo para a Jefferson, para Dal também, para você, para a gente não esquecer e segue da próxima. Tá bom. Então, deixa eu sair aqui da guia. Não vai sair. Tudo bem. Então vamos encerrar, né? Já está o horário, já está passando aqui um pouco. Vou tirar aqui a gravação para depois então a gente estar orando.